Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nesta noite. Quero agradecer ao meu pastor por esta oportunidade também, os obreiros que estão aqui na linha de retaguarda. Que o Senhor continue abençoando e usando cada um na sua individualidade, pois Ele é o mesmo Deus, aleluia, ontem, hoje e eternamente. Vamos abra comigo uma rápida palavra, livro do Gênesis, capítulo de número 26, um texto bastante conhecido. A palavra mexeu muito comigo, que eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente com os irmãos. Enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, livro do Gênesis, capítulo 26, nos diz assim o texto sagrado: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Irmão, até aqui, glória a Deus. Nós vemos aqui nesse texto sagrado, aonde me parece aqui que a mesma fome, a mesma situação que Abraão enfrentou, Isaque aparentemente está passando pela mesma experiência, pela mesma situação. E nos diz o texto que por causa desta fome, por causa da situação que ali eles estavam enfrentando, pois havia mais pessoas para se alimentar do que mais alimento mesmo que tinha para toda aquela gente. Então, a Bíblia diz que nessa situação, o texto diz que Isaque ele toma uma decisão em um momento difícil, em um momento de desafio, de conflito, porque nós vemos que não é fácil, irmão, não é fácil a pessoa enfrentar a dificuldade, a fome. Provavelmente não havia muita chuva, porque nós sabemos que nós dependemos da água. E eles eram dependentes da água para poder plantar e produzir. E nos então que a terra não estava produzindo. Então houve uma grande fome naquele lugar. E neste momento Isaque teve uma ideia, porque é neste momento que nós, muitas das vezes, tomamos algumas decisões. E às vezes essas decisões que nós tomamos, nós não consultamos ao Senhor e fazemos conforme as nossas necessidades, porque às vezes as necessidades, ela grita mais alto muitas vezes do que a palavra de Deus dentro do nosso coração. E Isaque então, ele teve ali uma ideia, uma atitude de descer para o Egito. E nos diz a palavra do Senhor que Isaque então ele está a caminho do Egito, mas o texto diz que no meio do caminho o Senhor apareceu a Isaque e disse para ele: não desça ao Egito. Irmãos, quantas lições que nós podemos aprender aqui nesse texto e também com Isaque, irmãos, porque Isaque ele poderia desobedecer a ordem de Deus
Isaac poderia olhar para a situação e dizer: mas lá no Egito tem abundância no Egito. No Egito tem suprimento, tem comida, tem fartura. E nós estamos aqui passando muitas vezes necessidade. Mas a Bíblia diz então que o Senhor apareceu a ele no meio do caminho. Ainda bem que Deus apareceu para ele. Porque se Deus não tivesse aparecido para ele, ele tinha descido para o Egito. E muitas vezes, irmãos, nós tomamos algumas atitudes nas nossas vidas que às vezes nos faz voltar ao mesmo lugar da onde o Senhor já nos tirou um dia. E às vezes o Senhor aparece no caminho e fala conosco: não volte mais para aquele lugar, porque eu tenho promessas para a tua vida. Aleluia! Ele apareceu e se apresentou para ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o Deus das promessas. O Deus das promessas, ele está falando conosco: não desça para o Egito, porque ele vai preparar um lugar para você. Quem sabe a situação pode estar difícil, mas ele está dizendo: não desça para o Egito. Egito não é lugar de cristão. Pode até ter bênção lá, pode até ter suprimentos lá, mas Deus aparece para ele e fala: não desça para o Egito. Aleluia. E a Bíblia diz então que Isaac, ele obedece a palavra de Deus. E ele fica, aleluia, peregrinando ali naquela terra. Gerar era muito próximo do Egito, era semelhante a uma divisa. E ele estava bem próximo de chegar ao propósito que ele propôs no coração. E muitas vezes nós colocamos alguns propósitos no coração, e às vezes esses propósitos que nós colocamos no nosso coração não é vontade de Deus. E como é bom, irmãos, como Deus, aleluia, ele aparece no caminho e impede nós, aleluia, de voltar ao Egito, de descer ao Egito. E nos diz a Bíblia então que, aleluia, Isaac obedece a palavra de Deus. Oh, irmão, como é bom obedecer, porque quando nós desobedecemos a Deus, é equivalente a dizer: eu sei mais do que o Senhor. Quando nós não obedecemos a Deus, automaticamente nós estamos dizendo para Deus: eu sei mais do que o Senhor, o que eu vou fazer. Irmãos, nós não sabemos nada, nós não enxergamos nada, a nossa visão não passa do nariz. E Deus, aleluia, que conhece a nossa história, mesmo antes de nós a conhecer, Ele já sabe a nossa história, Ele sabe o caminho que nós vamos trilhar. A Bíblia diz que o Senhor conhece o nosso assentar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece, ainda que palavra não chegue na tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Aleluia. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui nesta noite que a situação está difícil, a coisa está apertando, a crise, o desemprego, a terra está estéril. E às vezes você olha e o único lugar que sobra para você é o Egito. Pior que você fala: eu vou descer para lá, eu vou aceitar essa proposta. A proposta é boa, o salário é bom, a carreira é boa, mas Deus está dizendo: não desça para o Egito. Aleluia.
que Ele tem para você é maior do que o que tem lá no Egito. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei como é difícil. É um momento muito delicado. E a Bíblia diz então que ele resolve ficar ali naquela terra. E a Bíblia diz então que Isaac confia e descansa na palavra de Deus, porque Deus se apresenta a ele como Deus da promessa. O Deus da promessa está aqui, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele está dizendo para você: não desça para o Egito, porque eu sou o Deus da promessa. Eu vou cuidar de você no mínimo detalhe. Eu tenho uma terra que você ainda não conhece. Aleluia, o Deus do mistério. Aleluia, para aqueles que obedecem, para aqueles que confiam. Ele tem reservado para você as bênçãos, aleluia, celestiais. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Isaac então diz que ele prepara a terra. Olha só, irmão, que às vezes nós precisamos de mudar. Por quê? Porque se nós olharmos para Isaac, ele passa de nômade, um homem caçador, para um agricultor. Eu não sei se ele sabia mexer com terra, mas acontece que ele se afirmou naquela palavra que Deus disse para ele: eu serei contigo e eu abençoarei você aqui neste lugar. Quem sabe está difícil no lugar onde você está, mas Deus está falando aqui para você nesta noite: eu vou te abençoar neste lugar que é difícil, porque eu sou o Deus do impossível. A Bíblia diz então que Isaac, ele preparou a terra, ele arou a terra, ele fez a parte dele. E a Bíblia diz então que naquele mesmo ano, aleluia, o Senhor o abençoou 100 vezes mais, aleluia, porque ele, aleluia, resolveu confiar no Senhor. E meu irmão, confia no Senhor, porque Deus tem bênçãos maravilhosas para as nossas vidas. Glória a Deus. Olha o que diz o capítulo de número 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por um. Não foi porque ele aprendeu a mexer com a terra, não foi porque ele fez um curso de agricultor, não foi porque ele cavou poços e tirou água, mas o segredo está aqui. O Senhor o abençoou, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até ficou riquíssimo, assim diz o texto sagrado. A Bíblia diz que quando Isaac começou a ser abençoado, a Bíblia diz que Abimeleque então se levanta contra Isaac, dizendo para ele: você precisa partir desta terra, porque você se tornou mais poderoso do que os filisteus. Irmãos, a bênção de Deus na sua vida, não estranhe quando as pessoas se levantar contra você, porque as bênçãos de Deus sobre a tua vida vai incomodar muitas pessoas, mas não tema e não se preocupe, porque o Senhor está contigo, a bênção vem dele. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. A Bíblia diz então que os servos de Isaac começou a cavar poços, e aí os servos, os pastores de Abimeleque, foram contender, aleluia, com os servos de Isaac. Mas Isaac não quis briga, Isaac não quis confusão.
A Bíblia diz que Isaac deixou ali então e começou a cavar em outro lugar. E quando ele cavou um outro poço, chamado Berseba, que hoje nós sabemos que, na verdade, hoje é Berseba, mas o nome era, eu não vou achar aqui o texto agora, mas é parecido com esse nome. E a Bíblia diz que nesse poço que ele cavou, a Bíblia diz que através desse poço, o Senhor então começou a ampliar os horizontes, aleluia, da vida de Isaac. Irmãos, vale a pena confiar nesse Deus, porque por mais difícil que esteja a situação, Deus sempre tem uma solução em meio às crises. Amém? Que Deus abençoe.